Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, estamos aqui pronto para mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o sentido de evoluir, porque o que mais se fala na doutrina espírita, nos livros e tudo mais, é o fato da evolução. Evoluir. Por que eu preciso evoluir? Aonde é que está escrito que eu tenho que evoluir? Mas é que está. O evoluir não é simplesmente está escrito, você tem que evoluir. Mas na medida em que nós vamos vivendo, vamos percebendo a necessidade que aparece de entender mais isso, entender mais aquilo, ter uma visão melhor sobre isso, uma visão melhor sobre aquilo, e compreender cada vez mais, e tudo isso nós vamos estudar, vamos praticar, e o nome disso é evolução. Compreender a dificuldade do próximo. Veja, a doutrina espírita ensina que a evolução é a lei suprema da vida. Tudo no universo caminha em direção ao aperfeiçoamento desde o átomo até o arcanjo. O ser humano busca, através das reencarnações, o desenvolvimento da consciência e da moral. Esse texto está aqui atrás de mim, né, no meu monitor, e realmente é para a gente começar a refletir sobre isso. E aí nós vamos lembrar do despertar da consciência, porque justamente esse despertar da consciência é que vai nos levar à evolução. Durante séculos vivemos imersos nas experiências materiais. Como ensina Joana de Ângeles, muitos ainda vivem o sono sem sonhos. Sim, a consciência permanece adormecida, o sofrimento surge como o primeiro chamado. Nós vivemos, como eu disse no outro programa, nós vivemos para comer, beber, dormir, reproduzir. Comer, beber, dormir, reproduzir. Isso, nossa, uma boa parte da humanidade ainda tem essa característica. Tem essa forma de enxergar a vida. E começamos, em função dos nossos atos, em função da nossa pouca evolução, tomamos iniciativa, assim ou assado, e essas iniciativas aparentemente satisfazem o nosso ego, satisfazem o nosso orgulho e vaidade, mas ela é nefasta, ela é problemática, ela gera consequências. Não que é castigo de Deus, não é isso, mas ela gera consequências para nós. E aí nós vamos sofrer. Não é castigo de Deus, é um sofrimento em função dos nossos atos. Ora, eu uso um termo, muitas vezes eu uso um exemplo bem fútil, mas que explica mais ou menos. Eu quero construir uma casa, e aí eu não obedeço às leis da física, às leis da engenharia, e faço os pilares da casa fininho. Aguenta. Você fez o cálculo? Não, imagina, isso aguenta. E aí faz a casa cai. Deus me castigou. Não, Deus não castiga ninguém. Apenas nós obedecemos regras, não obedecemos as normas. Ou melhor, vamos mais a fundo, não obedecemos as leis. Mas o que as leis de Deus têm a ver com isso? Tudo é lei de Deus. O que você vê na física, na química, na matemática, na biologia, tudo vem de Deus. Sim, tudo vem do Criador. Então, tudo é lei de Deus. Não somente as leis morais. As leis morais são de extrema importância. É o ponto alto para a nossa evolução. Mas as outras leis também fazem parte. Por isso que eu usei esse exemplo mais pobrezinho, de eu não respeitar determinadas leis e o imóvel cair, é em função justamente da não observância. Por isso que eu preciso, na medida em que eu vou vivenciando, eu vou vivendo a vida, eu pus lá o papel do sofrimento na evolução. Sofrimento não é castigo, mas consequência educativa dos nossos atos. Ele conduz ao reajuste moral e espiritual, despertando o espírito para a luz. Vai Emmanuel dizer assim, dor é a bênção que desperta o espírito para a luz. Mas quem aqui quer sofrer? Eu tenho um amigo, ele, presidente de um centro espírita, muitos anos atrás ele foi conversar com o Divaldo, com dificuldades próprias da vida dele.
E aí Divaldo falou, você está sofrendo, meu irmão? Oh, que bom que você está sofrendo. Você está eliminando chagas de outras encarnações. E na hora ele ficou muito bravo, ficou assim, poxa, eu vim aqui para ter uma palavra de consolo, e ele me fala isso, eu também faria a mesma coisa. Eu vou procurar alguém com meus erros, e aí ninguém gosta, né? E alguém fala assim, tá vendo, você está sofrendo? Porque ele está resgatando, segura as pontas. Ai, a gente não gosta, né? Eu lembro que uma vez uma amiga minha, ela já desencarnou faz muito tempo, médium, maravilhosa, e quando eu estava chegando nela para reclamar das dificuldades da vida, ela dizia, segura as pontas, falta pouco, mais um pouquinho. E a gente vai vivendo, vai lutando, vai procurando aprender, vai se desenvolvendo, vai estudando e sabe que tem aquelas dificuldades a serem enfrentadas. E ele tinha razão, algumas daquelas dificuldades foram embora, apareceram outras. E enquanto nós estivermos aqui na vida, vai ser um eterno termina e começa outro. Algumas mais simples, algumas mais complicadas. Mas na medida em que eu me desenvolvo profundamente, tudo fica mais fácil. Mas eu preciso me desenvolver. O caminho da superação do ego. Pois é, à medida que despertamos, buscamos sentido da vida não nas aparências, mas no ser, no interior. Hoje o mundo vive de aparências. As redes sociais mostram isso claramente. É um vazio existencial muito grande que as pessoas têm. E aí elas procuram suprimir isso com aparência, com o aparecer. É a glorificação do ego. Evoluir é um ato consciente de transformação interior. A vontade e a determinação nos conduz ao autoconhecimento e à descoberta da finalidade da existência. Você vai perguntar para muita gente que ainda vive o sono sem sonhos, ou o sono com sonhos, ou o sono acordado, que são frases usadas por Joana para mostrar os degraus de consciência. E muita gente não faz a menor ideia da finalidade da existência. Nós só vamos entender isso quando nós atingimos um patamar mais elevado, que aí nós derrubamos o ego. E derrubando o ego, a gente consegue. Quando Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus, primeira pergunta dos espíritos, a resposta é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Isso é uma resposta curta, objetiva, que quer dizer muita coisa. Agora, lá na frente, depois de umas perguntas, ele pergunta do que é feito Deus, né? A intimidade de Deus, o que é essa criatura, esse ser? E o Espírito fala, não dá, ainda falta muito, ainda falta um sentido para que você consiga entender a intimidade de Deus. Wagner Borges, ele, para quem não conhece, é um estudioso dos fenômenos espíritas, e numa palestra dele ele fala uma coisa muito engraçada, que ele queria entender Deus, ele pergunta para o mentor dele, e o mentor fala, poxa, eu também não consigo entender, mas eu vou perguntar para o mentor do mentor, a níveis mais altos da espiritualidade. E o mentor volta dizendo, olha, complicou. Por quê? Porque eu não entendi nada. O espírito lá tentou explicar, mas as coisas são tão profundas que eu não tenho evolução, eu não tenho compreensão para entender o que ele falou. Assim, levando para uma forma um pouco mais simplória de explicar, é você pegar uma criança do Fundamental 1, lá com 7, 8 anos de idade, aprendendo somar, subtrair, e tentar explicar para ela o que é cálculo diferencial integral. Não faz sentido nenhum para ela isso. Não tem realidade nenhuma. Você pode falar 1 milhão de vezes, não apita nada para ela. Cálculo diferencial integral. Cálculo mínimo. Não sei. É o que acontece para nós, uma tentativa de explicar Deus para nós. Viver Jesus a plenitude do ser. Sim, realmente. Evoluir é compreender que o reino de Deus está dentro de nós. Isso é uma coisa que as religiões elas gostam de dizer que o reino de Deus é obtido lá na religião.
E o Espiritismo nos mostra que não, é obtido em você. O Espiritismo ele é apenas um orientador. Ele vai mostrar caminhos, formas, mas quem vai realizar somos nós. Vamos lá. A consciência cósmica e a união com o divino. Jesus atingiu esse nível de consciência. Jesus representa o Espírito que atingiu a perfeita união com o Pai. Ao afirmar, eu e o Pai somos um. Demonstrou que consciência cósmica plena. Evoluir é buscar essa sintonia com as leis divinas. É o que Jesus alcançou. Ele não é Deus, como querem as religiões. Ele é um espírito como eu e você, só que é um espírito de muita evolução. Nós vamos chegar lá? Vamos. Eu, no caso, vai demorar alguns milhões de anos, mas vamos chegar. Nós estamos evoluindo. Transcendendo o ego e servindo ao mundo. A evolução espiritual convida a transcendência do ego e serviço desinteressado. Gandhi exemplificou essa atitude, eu falei isso no programa anterior, em que ele venceu seu ego para ajudar as pessoas. Então, como eu falei, a transcendência do ego. E a consciência cósmica é acima da consciência da transcendência do ego. Sono sem sonhos, sono com sonhos, sono acordado, transcendência do ego e consciência cósmica. Tudo bem que é uma coisa didática, mas dá para ter uma ideia de que quanto nós temos para evoluir. Provavelmente nós estamos no segundo degrau, sono com sonhos e alguns sonho acordado. Não é daí para cima, ainda tem muito que andar. A verdadeira felicidade é o reino interior. Sim, o reino interior. A felicidade verdadeira não está nas posses, mas na paz interior. O reino de Deus é construído dentro de nós. Não quer dizer que quem tem posses não tem paz. Não é isso. Você pode ter posse ou não. Você pode ter conhecimento ou não. É que a construção do reino de Deus é um posicionamento perante a vida. É ter o verdadeiro sentido da vida. Quando na medida que eu vou construindo dentro de mim essa estrutura de paz. A ciência, a filosofia e a religião buscam compreender a vida e o ser. Elas estão sempre em busca. O Espiritismo une razão e fé, que é a grande jogada, revelando a evolução como lei divina. Pela mudança interior, o homem eleva sua consciência e amplia sua visão do cosmos. Sem dúvida nenhuma. Mas, veja, é necessário toda essa reflexão para que nós passamos a entender o que é evoluir e a necessidade de evoluir. Eu não quero evoluir. Não, eu estou bem como eu estou. Mas logo alguém vai dar um empurrão por trás ali, vai falar, opa, vai para frente. Né? Eu lembro, muitos de vocês talvez não lembram disso, os mais velhos lembram, quando nós tínhamos aquelas filas do orelhão. Ninguém tinha telefone celular, e precisava fazer uma ligação, formava fila. E é um tal de trás empurrar o da frente para ir logo, vai logo lá, liga, porque eu preciso ligar. Então esse empurra para andar é o empurra que nós vamos receber para evoluir. Não tem como. Esse empurra vai acontecer ao longo de nossas vidas com situações que nós vamos vivenciar e tudo mais. A reforma íntima como caminho evolutivo. Pois é, mas aí como é que eu evoluo? Modificando internamente. E como é que eu modifico internamente? Eu vou construindo o reino de Deus. É uma coisa levando na outra. Eu vou mudando a minha forma de viver, de agir, de pensar. Eu estou construindo o reino de Deus dentro do meu coração. Muitas vezes falam, não, o reino de Deus tem que construir dentro da igreja. O Espiritismo entende diferente. Entende que a construção é individual. Evoluir é reformar-se por dentro, abandonando orgulho e egoísmo. A prece, o estudo e a caridade são instrumentos do progresso espiritual. Cada pequeno gesto de amor representa um passo rumo à luz. Sem a menor dúvida. E aí, nós vamos chegando ao final do nosso programa. Evoluir é levar-se em direção à luz e viver a plenitude do amor. Sim. De novo, no programa passado falou em amor. No programa retrasado falou em amor.
Aonde eu abro o livro espírita, fala em amor. Os livros de autoajuda falam em amor. Eu repito, não está se falando aqui do amor Romeu e Julieta, aquele amor homem e mulher, que também faz parte do contexto, mas o amor mais amplo. É o amar quando eu estou fazendo alguma coisa. É amor quando eu me dedico a ajudar alguém. É amor quando eu estou falando com alguém. É amor quando eu estou deixando meu ouvido para que alguém diga o que ele precisa dizer e a gente possa, de repente, ajudar. Amor é a ferramenta com que Deus construiu o universo, sem a menor dúvida. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas, e até o nosso próximo programa. Agradeço profundamente a audiência de vocês. Até a próxima.